Então, pessoal, vamos lá. A gente vai falar agora de alguns pulsos anormais. Deixa eu tirar esse trem daqui da frente. Alguns pulsos anormais na nossa avaliação do exame físico cardiovascular, ok? Então a gente ainda está lá no pulso porque eu resolvi parar um pouco para falar de alguns detalhes com relação a alterações possíveis de serem encontradas nesse tipo de avaliação. Uma coisa que é interessante, quando você vai avaliar um pulso central, e a maior parte desses pulsos que eu vou dizer aqui são avaliados no braquial ou no pulso carotídeo, é que o pulso ele é a repercussão hemodinâmica de VE. Significa que um pulso alterado é um VE alterado. E aí, por VE, eu estou falando simplesmente, mas tudo aquilo que afeta a função normal de VE vai produzir um pulso alterado. Então, vai levar aqui em consideração a válvula mitral, a válvula aórtica, a própria aorta, a saída lá da aorta. Ela vai produzir algo nesse sentido. Então, um pulso central ali alterado é uma função de VE alterada. Então, vamos falar uma coisa. Vamos falar primeiro de um pulso que ele não é necessariamente central. Eu posso palpá-lo no pulso radial, que chama pulso alternante. No pulso alternante, eu vou ter um pulso, eu vou palpar no radial, um pulso que ora é forte, ora é fraco, ora é forte, ora é fraco. Então tem uma alternância de volume aqui que eu sinto na hora que eu palpo o pulso radial. Isso aqui é no pulso radial. Às vezes essa alternância é tão forte que na hora que tenho esse pulso aqui mais fraco, ele pode não ser palpável. Vou botar aqui, não palpável. Aí o que pode acontecer? A frequência de pulso ser igual à frequência apical dividida por 2. Não é isso? Então, a frequência apical é a frequência dos batimentos ouvidos pela ausculta cardíaca lá no ápice do coração. E a frequência de pulso é a frequência estimada pela palpação de um pulso periférico. Se ora é forte, é fraco, e cada vez que o pulso fraco ele é tão fraco que deixa de ser palpável, a frequência de pulso acaba sendo metade do que a frequência cardíaca no ápice. Esse fenômeno chama de alternante total. Alternante total. Ok? Ok. Isso lembrando em consideração que um pulso alternante é sempre um pulso regular. Ok? Então, existe um pulso regular. Existe um fenômeno que chama bigeminismo. Então, você vai ver uma coisa mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Deixa eu apagar aqui. Peraí, tô desenhando errado. Vai ver um pulso mais ou menos assim.
em que você tem uma irregularidade regular. Então você vai ver pulsos duplos, ok? Esses pulsos duplos, eles podem alternar em força. E aí ser semelhante ao pulso alternante. Só que não é. Esse se chama bigeminismo e não é considerado um pulso alternante. Um pulso alternante é um pulso regular, tá? Por que existe essa alternação e por que essa alternação, o mecanismo é mais ou menos semelhante entre o pulso radial e a irregularidade do bigeminismo? Uma explicação possível é o seguinte: geralmente o pulso alternante tem a ver com uma função de VE, então uma insuficiência ventricular esquerda severa, avançada. E aí existe uma série de teorias, de mecanismos que podem explicar, teóricos, para poder explicar essa possibilidade, mas um dos que eu acho que seriam mais plausíveis, vamos dizer assim, chama de argumento hemodinâmico. Argumento hemodinâmico. O argumento hemodinâmico diz mais ou menos o seguinte. Eu vou desenhar aqui os pulsos aqui. Vamos dizer aqui, vamos apagar aqui. Esse tempo aqui é a diástole, esse é o pico da sístole. O ritmo, num ritmo regular, num ritmo de ciclo regular, diz que o tempo da sístole mais o tempo da diástole é constante, tá? O tempo do ciclo tem uma constância. Isso significa que se a sístole fica mais curta, a diástole fica mais longa para manter o mesmo valor. Ou o contrário, se a sístole fica mais longa, a diástole tem que ficar mais curta, a próxima diástole fica mais curta para compensar. Ok? Então, vamos colocar números que não são reais, mas para exemplificar. Imagina que a sístole é 2 e a diástole é 4 e o tempo tão constante é sempre 6. Então, se de repente a sístole fica curta e é uma sístole de 1 segundo só, a diástole fica mais lenta e aí aumenta o tempo para 5 segundos. Ou se a sístole começa a demorar demais e ela vai para 3 segundos, a diástole fica mais curta e ela cai para 3 segundos e aí mantém sempre valores constantes. O que isso significa ali no pulso? Você tem um pulso, sístole, aí começa a encher de sangue de novo, outra sístole, ok. O tempo de diástole e sístole vinha mais ou menos constante, até que de repente, tá vendo o tamanho da diástole? Imagina que logo essa diástole ficou mais curta. Ok? Por causa de uma extrasístole, um batimento extra aqui. Ok? Esse batimento extra aqui vai fazer com que a diástole após essa sístole seja um pouquinho mais longa. Ok? Como a diástole foi mais longa, o volume de sangue que entra na sístole fica maior. Ok?
E aí esse batimento ele fica mais forte. Ok? Como tem mais volume, fica mais volumétrico, fica mais forte. Como o volume ficou maior, essa sístole, ela tende a ser, vou até deixar ela aqui, ela tende a ser mais longa. Se ela é mais longa, a próxima, aí a diástole ela fica mais curta. E aí o pulso volta a ficar mais fraco. Forte, fraco. Ok? Como eu não estou junto com vocês aí, se alguém tiver dúvida sobre esse tipo de explicação, depois eu volto a explicar pelo WhatsApp ou pela plataforma. Ok? Beleza. O benjaminismo é um pulso, uma extrasístole fixa. A cada sístole, uma extrasístole. A cada sístole, uma extrasístole. E aí, esse tempo entre uma sístole e outra fica ora curto demais, ora longo demais. Como ele fica ora curto demais, ora longo demais, pode acontecer no benjaminismo, ora o batimento é mais forte, porque porque após uma diástole mais longa, ora o batimento é mais fraco, após uma diástole mais curta. Ok? Então tá. Vamos para o próximo pulso. Então esse foi o primeiro pulso. Pulso alternante. Existe um outro pulso que a gente vai falar aqui. Vou botar para cá. Uma página limpa. Existe um segundo pulso aqui que a gente vai falar, que chama Parvus et Tardus. Parvo, fraco, tardus, lento. Então, se eu tivesse uma curva oscilométrica, né, um pulso normal seria assim. Esse é um pulso normal. Um pulso Parvus et Tardus, eu vou colocar aqui junto de vermelho, para vocês entenderem melhor, seria mais ou menos assim. Ele é parvo e ele é tardus. Ele é mais fraco e mais lento. Então quando você vai palpar, você vai ver esse lá na carótida, você vai sentir, então você sente o sangue, você vai palpar essa parte aqui, né, do pulso. Você vai sentir o sangue, o pico do sangue chegando numa velocidade normal. Quando você vê que demora para encher e o pico é mais fraco do que o esperado, a gente chama de pulsos parvos et tardus. Mecanismo. De onde é que tem? Pulsos parvos et tardus é um indicativo de um problema na aorta, que a gente chama de estenose aórtica. E aí, uma explicação simples. Aqui é VE e aqui é a aorta. E aqui é a válvula aórtica. Se ela está estenosada, eu sempre uso essa regrinha para vocês guardarem. Uma válvula estenosada, ela não abre direito. Uma válvula insuficiente ou regurgitante, ela não fecha. Então imagina que ela não abre. Vou representar com X. Ela não abre. Ela não abre direito, na verdade, né? Se ela não abre, o paciente morre. Se ela não abre direito, o sangue que vem ejetado de VE, ele vai entrar aqui com mais dificuldade. Porque a abertura que eu tenho aqui
ela é menor do que o esperado. Imagina uma porta que se abre completamente ou ela entreabre. Imagina que uma porta se entreabriu. Aquela grande quantidade de sangue vai entrar mais devagar e mais fraco. Esse pulso vai ficar mais fraco do que o normal. Certo? Isso é que chama de pulso parvus et tardus. Isso é legal porque aí você faz um comparativo com outro pulso. Imagina o seguinte. Imagina que na verdade agora você tem a válvula. Aqui a VE, aqui a aorta e aqui a válvula aórtica. Imagina que agora ela não está estenosada. Ela na verdade, ela está regurgitante, ou seja, ela não fecha. Então, ela é uma válvula que não fecha. Como é uma válvula que não fecha, o que vai acontecer? Ao contrário da estenose, que o sangue vai vir com dificuldade por uma válvula entreaberta, não completamente aberta, e vai encher mais fraco e mais devagar, aqui você vai ver, como ela não fecha, vai acontecer o seguinte. Você tem, o sangue chega, atravessa, normalmente, ok? Pela válvula aórtica, e vai acontecer o seguinte. Quando o sangue entra na sístole, enche de sangue na aorta, para começar a diástole aqui, essa válvula vai fechar, ok? Ela vai fechar. Quando ela tenta fechar, ela não fecha completamente. Então vocês conseguem entender que aí esse sangue vai voltar para dentro de VE. Esse sangue que volta pela válvula regurgitada aqui vai se somar ao sangue que já está vindo pela mitral lá do átrio esquerdo. E aí, o volume aqui, o volume sistólico aumenta muito, né? A diástole fica mais cheia e aí o próximo volume sistólico é ainda mais forte. Isso faz com que o pulso normal, vamos usar um pulso normal e um pulso alterado da regurgitação aórtica. Regurgitação aórtica. Certo? Então o pulso fica mais forte. Ao contrário do estenose, que ele fica mais fraco de palpar, esse fica, em alguns lugares vocês vão ler como hipercinético. Um pulso hipercinético. Ou, no caso da regurgitação aórtica, um pulso em martelo d'água. O tempo de enchimento fica abrupto e forte pelo excesso de sangue que vem do volume sistólico, que está sempre somando o sangue que volta da aorta com o sangue que vem do átrio esquerdo. Ok? Beleza. Geralmente, quando é um pulso de regurgitação aórtica, esse pulso hipercinético ele é associado a um aumento da pressão de pulso. Lembra quando a gente falou de pressão de pulso? A pressão diastólica aqui cai, porque a pressão diastólica depende de uma válvula aórtica fechada, né? Se ela abre aqui, a pressão diastólica cai. Então, a sistólica sobe, a diastólica cai. Então, a pressão de pulso aumenta. Isso é interessante porque existe uma outra alteração, a outra cardiopatia que dá um sopro, que dá um pulso também hipercinético, que é a miocardiopatia hipertrófica, e ela faz esse pulso abrupto porque o ventrículo
esquerdo está hipertrofiado, está lá mais musculoso, então ele consegue jogar com mais força o sangue do ventrículo esquerdo, e aí ele fica mais... o pulso fica mais abrupto lá na carótida. Só que como na miocardiopatia hipertrófica eu tenho uma válvula aórtica normal, a diastólica não cai. Então, quando eu tenho uma pressão de pulso normal, eu tenho um pulso hipercinético por causa de miocardiopatia hipertrófica. Beleza? Beleza. Então, esse aqui seria o terceiro pulso que a gente estava comentando. Um outro pulso, e está relacionado à regurgitação aórtica. E aí é interessante que a gente tem que falar desses dois pulsos juntos, porque eles são facilmente confundíveis. São os pulsos dicrótico e bisférico. Dicrótico e bisférico. Deixa eu mudar de posição na cadeira. A diferença básica é que você vai ter um pulso duplo. Na verdade, aqui são dois pulsos duplos. A diferença entre um e outro é o seguinte: no bisférico, você tem dois pulsos sistólicos. No dicrótico, você tem um pulso sistólico e um diastólico. Sistólico e diastólico. Na sístole e um pulso na diástole. Tá? Para você separar um do outro, você tem que palpar o pulso e tentar auscultar para definir o início da sístole e o início da diástole, para tentar sentir se os dois pulsos são dentro da sístole ou os dois pulsos ora é na sístole, ora o pulso é na diástole. SD. E aqui é sistólico, sistólico. Certo? Seguinte. Eu tinha acabado de falar de regurgitação aórtica, porque é uma válvula aórtica que ela não fecha. Não é isso? Isso é interessante porque é o seguinte: VE e aorta. Lá na curva da pressão, eu tenho esse entrave aqui, chama... esqueci o terminho. Enclave dicrótico. Nossa, eu esqueci o nome do negócio. Bom, vamos seguir. Seguinte, existe um entalhezinho aqui. Essa é a fase anacrótica e essa é a fase dicrótica, tá? Do pulso. Essa fase dicrótica aqui tem um entalhezinho aqui, que é o reflexo da aorta. O reflexo elástico da aorta que recebeu aquele sangue, que acabou de receber esse sangue. Então, num pulso bisférico, em que você vai ter mais ou menos isso aqui assim, ó, é porque esse entalhe dicrótico, esse reflexo dicrótico, normalmente não é palpável num pulso normal. Ele não é palpável, normalmente. Na regurgitação aórtica, em que o sangue, você tem um volume de sangue maior, porque está se somando aqui,
Lembra que o pulso ele não fica mais abrupto e mais forte, né? Pode acontecer também que esse entalhe dicrótico aqui, ele fique forte o suficiente para ser palpado. E aí ele fica maior. Esse entalhe aqui é esse entalhe que a gente tinha desenhado aqui. Esse entalhe dicrótico. Quando o entalhe dicrótico fica palpável, isso ainda é sístole. É porque a aorta, essa primeira onda é a onda do sangue indo para cá. Essa é a primeira onda, onda 1. E essa segunda onda é esse reflexo da parede arterial de volta, aumentando a pressão e produzindo uma onda palpável. Certo? No dicrótico, essa onda diastólica, ela está relacionada a uma série de situações hemodinâmicas que estão relacionadas a um baixo débito cardíaco somado a uma alta resistência vascular periférica. Quem tem baixo débito cardíaco, quem tem uma insuficiência cardíaca, quem tem alta resistência vascular periférica, quem tem um vaso mais jovem, então geralmente paciente jovem, tá? Esse é um exemplo. Paciente jovem com insuficiência cardíaca. A segunda onda, a primeira onda é a primeira onda palpável no dicrótico, é na sístole, e é o sangue indo para a aorta. A segunda onda palpável é como a resistência vascular periférica está aumentada. Então aqui está VE e aqui a aorta. Como a resistência vascular periférica está aumentada, significa que a pressão elástica aqui de retorno é muito mais pronunciada do que o normal. Os vasos, a resistência vascular periférica tem a ver com constricção. Os vasos têm uma tendência a ficar mais fechados do que abertos, mais constrictos do que dilatados. Então, quando eu tenho um volume pequeno aqui de sangue que vem para cá, de VE por causa de CC, a resistência vascular, essa aorta está mais fechadinha, essa força que a resistência vascular periférica produz contra uma válvula aórtica fechada durante a diástole, por isso que na diástole a válvula aórtica vai estar fechada, ela vai estar aberta na sístole. Durante a diástole, essa repercussão, essa onda forte que bate aqui na parede da aorta é que vai produzir uma segunda onda diastólica que não é palpável normalmente. Nesses casos, você tem uma palpação de um pulso sistólico e um diastólico, sistólico, diastólico, sistólico, diastólico. Aqui não, aqui você tem sistólico, 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 sistólico. 2 pulsos durante a sístole. Ok? O pulso dicrótico e bisférico, ele tem, em alguns materiais, eles têm um valor clínico duvidoso. Quando eu falo valor clínico, eu estou falando de exame físico em beira de leito, tá? Não é na monitorização hemodinâmica. Se faz uma monitorização hemodinâmica, você consegue ver isso claramente lá no monitor. Estou falando no exame físico, através da palpação. A sensibilidade não é tão alta, é muito... A gente está falando aqui, fica, teoricamente, tem uma diferença boa entre um e outro, mas na prática é muito difícil você diferenciar um do outro para você conseguir fazer o diagnóstico, certo? Então é isso, a gente falou de pulsos dicrótico e bisférico, a gente falou de pulso hipercinético, parvos et tardos, pulsos alternantes. Para a gente terminar essa fase do exame físico cardiológico e seguir em frente. Valeu!